seja bem-vindo ao Univasf Debate. Nunca se discutiu tanto sobre a escassez de água no Brasil. Isto porque muitos reservatórios atingiram volume morto. O Lago do Sobradinho, por exemplo, que é o maior da região, nunca teve tão pouca água. Chegou a ter 3% do volume máximo. Das 6 turbinas, apenas 2 ficaram funcionando. Qual o motivo disto? A quantidade de chuva tem sido insuficiente? Qual a solução para evitar um colapso no sistema hídrico? Para tirar as nossas dúvidas, hoje está conosco. Quem está conosco aqui hoje é o professor da Univasf, meteorologista Mário de Miranda. Quem também participa do debate é a professora de Meteorologia e Climatologia da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Gertrudes Macário. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Univasf Debate. E eu já quero começar perguntando com relação a Sobradinho. Sempre tem essa história que Sobradinho chegou numa situação crítica e a preocupação muito grande. O que é que tem acontecido com Sobradinho, esse reservatório, professor? Veja, nós tivemos, no caso de Sobradinho, o menor índice registrado até então. Esse ano, agora no mês de novembro, aliás, no novembro passado, mas já no mês de dezembro ele começou a recuperar e vem recuperando essa situação, e a tendência é tomar um volume de água bastante significativo até o mês de maio, porque as chuvas vão continuar lá no sudeste do Brasil, e em um ano em que ocorre El Niño, isso é benéfico para armazenamento de água em Sobradinho, porque chove muito no sul e no sudeste do Brasil e também no oeste da Bahia, ou seja, regiões onde a bacia do Rio São Francisco está presente. E essa crise hídrica que muita gente fala aí, não é uma coisa inédita. O grande problema que nós tivemos esse ano, comparado a uma situação crítica que a barragem passou no passado, em 2001 a barragem chegou a 6,29% do volume útil, né? Que é o volume que pode ser usado, mas agora chegou a 1%. Por que nós chegamos a isso? Primeiro, nós não tivemos um aporte de água significativo, pelo contrário, foi muito pouco o aporte de água do sudeste do Brasil nos últimos 3 anos, e especificamente em 2014 e no início de 2015 as chuvas foram muito poucas lá no sudeste do Brasil. Então, a barragem entrou esse ano, em janeiro, fevereiro, não passou de 25% desse volume útil, quando nas outras ocasiões chegava a um volume bem maior de 40%, 50%. Mas eu queria fazer uma colocação importante, porque a gente encontra muitas pessoas aqui dentro da universidade, mas principalmente na rua, e diz assim: professor, estou preocupado, faz 3 dias que eu não durmo, a barragem vai secar. Não, a barragem é muito difícil secar. Quando a gente fala de volume útil zero, significa que dentro da barragem ainda tem 16% do volume total. Isso significa 5 bilhões e 500 milhões de metros cúbicos. Nenhum açude do Nordeste, fora o açude Castanhão, no Ceará, cheio, transbordando, tem essa capacidade. Então ainda teria muita água, essa água é preservada, poderia até ser usada, como foi o caso de São Paulo, usar 2 cotas, porque lá teve essa necessidade para abastecimento humano. Então, eu até diria que, para tranquilizar as pessoas, graças a Deus que a gente tem a barragem, porque se não tivesse a barragem, o rio só estava chegando 500 metros cúbicos por segundo, mas em função de ter água na barragem, estava saltando 900, 930 metros por segundo. Ou seja, se não tivesse a barragem, estava entrando 500, estava saindo 500. A situação estava muito difícil da barragem até chegar lá no mar, em Propiá, né, naquela região de Sergipe e Alagoas, onde o rio desemboca no mar. Professor Gertrudes, aí vem a pergunta: 2015, o mês de novembro, por aí, as pessoas viram a temperatura altíssima na região, e aí o que é que está acontecendo? Essa temperatura alta, e as pessoas, parece que vai chover e a chuva não vem, e entra esse desespero. Que calor foi esse aqui na região? Nós estamos na estação do verão. O que é que significa o verão, né? Então, a gente tem, aqui no hemisfério sul, nós estamos mais próximo do Sol. Então, naturalmente, chega mais radiação solar, consequentemente, mais radiação solar, maiores temperaturas. Então, já é normal nessa época, a partir de setembro, a gente ter o Sol declinando para o hemisfério sul. Então, começamos a ter dias mais longos, noites mais curtas.
E isso já implica numa situação de maiores temperaturas, né? E associado ao fenômeno El Niño, como a gente colocou, né, anteriormente, então termina observando essa situação aí de temperaturas mais elevadas. Professor, sempre se comenta aí, é uma das estiagens que a gente vem vendo aí, um dos maiores dos últimos anos. A gente já passou por situação parecida antes, a pergunta é a seguinte: a chuva está diminuindo, o medo das pessoas, com medo de não vir mais água? Não, os dados são bastante claros nesse sentido. Nós já tivemos no passado várias vezes, eu estava até comentando outro dia, no ano de 1911 ao ano de 1915, veja que coincidência, cerca de 100 anos atrás, nós tivemos mais ou menos isso, ou seja, nesse período agora, 2011 até 2014, nós tivemos essa situação de redução de chuvas, né? Tanto aqui no lado de Pernambuco, no oeste, como no norte da Bahia, e o ano de 2012 foi muito crítico, no outro lado o ano de 2013, ou seja, esse ano foi muito crítico, mas no passado, a gente analisando esses 102 anos de dados que existem, tanto de Juazeiro como de Petrolina e de várias outras regiões, a gente percebe que isso vem acontecendo mais ou menos a cada 22 anos, você tem um período desse, e que mais ou menos a cada 13 anos você tem, em média, chuvas acima da média, 5, 6 anos, 3, 4 anos em torno da média e o complemento abaixo da média. Então, se a gente voltar no tempo, por exemplo, de 2004 a 2010, a gente teve situações aqui bastante significativas, com o ano de 2004 sendo um ano bastante chuvoso no início do ano, ou seja, só no mês de janeiro e fevereiro choveu bastante, mas no ano choveu 700 milímetros. Só que esse ano, 700 e poucos milímetros, esse ano não foi o mais chuvoso, aqui nos 102 anos. No ano de 85, choveu aqui 1.050 milímetros. Foi a maior chuva, o ano mais chuvoso de toda essa sequência de 102 anos de idade que a gente tem aqui em Petrolina e Juazeiro. Professora, como é que funciona o trabalho de meteorologia feito lá pela Universidade do Estado da Bahia? Quais são os locais? Como é que é o trabalho de vocês? A gente tem uma estação instalada lá dentro do campus, né, que fornece esses dados para vários pesquisadores e também para o monitoramento da chuva, que é um dos pontos em que a gente faz aí essa coleta de dados de chuva para ver a variabilidade da chuva no espaço, né? Muitas vezes a gente tem chuva acontecendo, né, chove bastante, como aconteceu no ano de, acho que 2009, não foi, que teve aquela chuva de outubro, não foi? Choveu 104 milímetros na UNEB, enquanto em Bebedouro choveu 25. Então, lá a gente tem essa estação instalada tanto para fins agrometeorológicos, né, para as pesquisas que são realizadas no campo, para a questão de fornecer informação relativa à quantidade de água que deve ser aplicada, né, nas culturas, para estar se fazendo um planejamento mais eficiente, né, da irrigação, considerando aí essa preocupação, né, com a preservação do recurso hídrico, né, essa crise que a gente está aí. Então, são informações importantes que a gente gera lá com esses trabalhos, com essa pesquisa que a gente tem lá, esse monitoramento desses dados para... Muita gente não sabe, mas é um trabalho fundamental para a agricultura, né? As pessoas, às vezes, a meteorologia não sabe qual é essa relação. Verdade. Né? A gente vê o clima influencia tudo, né? A gente comenta com os alunos, veja, o crescimento, a planta, o clima é determinante, né? E se muitas vezes a pessoa dá todo os nutrientes para a cultura, se o clima não for favorável, né? Não tiver água disponível no solo, termina a cultura não tendo o desenvolvimento que deveria ter, né? Professor, quais são os locais aqui onde acontecem essas medições? E outra dúvida que a gente tem, na região aqui, onde é que mais chove e onde é que menos chove? Certo. Veja, especificamente a Univasf, a gente tem uma parceria muito boa com a UNEB, a gente desenvolve pesquisas juntos e também com a Embrapa, né? A doutora Magna Suelma é uma nossa parceira muito importante, a UNEB como um todo, e o pessoal da Univasf, o nosso laboratório, o Laboratório de Meteorologia, que é chamado LabMet, e coloca inclusive a previsão semanal na internet,
no site principal da Univas. A gente faz medições, assim como a UNEB, a cada 2 segundos, de todos os parâmetros, de temperatura, de chuva, de umidade, de velocidade do vento, de pressão atmosférica e de vários outros parâmetros, no solo, perfil de temperatura no solo, desde a superfície até 30 centímetros de profundidade, e gera várias informações que a gente disponibiliza, inclusive, esses dados, tanto do lado de Petrolina como do lado de Juazeiro. O estudo de meteorologia, além da agricultura, também pode ser muito usado com relação a esse controle de águas também em reservatório, ou seja, esses órgãos tipo a Chesf, eles acabam usando muito o material de vocês também, né? Na realidade, a evaporação, a gente tem, né, o tanque classe A, que a gente quantifica a quantidade de água que é perdida para a atmosfera, né? Então, com base nessa informação, no caso do reservatório, né, onde se tem um reservatório, a gente tem essa informação da quantidade de água que é transferida para a atmosfera, então vai saber o que é que acontece em relação à transferência de vapor d'água do açude. Aconteceu no ano de 98 El Ninho, em Patos, na Paraíba, foi um ano de El Ninho, e eles, com base nessa informação, a importância de ter essa informação correta também, para que esteja você saber quanto realmente de água é perdido do açude. Né? E aí, se não tem essa informação correta, como a gente falou em Patos, né, dessa perda de água, termina quantificando uma coisa que não é o que acontece na realidade. Né? E aí a gente teve aquele problema, né, do açude secou e tiveram que fazer poço artesiano, então foi um caos, né, assim, né, em função dessa falta de informação correta. Né? Professor, a gente vai... Sim. Essa questão é muito importante e a gente precisa cuidar dela. Hoje, eu digo a vocês, eu estou com bastante tempo trabalhando com meteorologia, e uma das coisas que eu descobri que o maior problema nosso no semiárido nordestino não é a falta de chuva, é o armazenamento equivocado que a gente faz da água. Veja, na nossa região, essa região aqui do Brasil, que pega o oeste de Pernambuco, o norte da Bahia, entra no Piauí, é a região que há a maior evaporação do Brasil. Inclusive, a barragem de Sobradinho está dentro dela. Em média, a perda ou a transferência de água dos açudes é de 3 metros por ano. Aí o que é que a gente faz? A gente faz um açude de 2 metros, de 3 metros. Se não tirar a água desse açude, em média, durante o ano, essa água vai embora. Por isso que quando a gente passa na estrada, por exemplo, diz, rapaz, aqui tem um açude, aí antes de chegar à próxima estação chuvosa ali, ou só tem lama, ou não tem quase água, secou, tem pouca água. Por quê? Porque ela evapora. Então, o que é que a gente tem dito, e é importante isso, tem várias técnicas, por exemplo, a doutora Luísa Parente e o grupo da Embrapa trabalha com a questão de cisternas, de aproveitamento, de barragem subterrânea, o IPA trabalha com essa questão de cisterna, então atacar vários pontos, mas principalmente a gente precisa ter consciência e entender que se a gente aprofundar um açude, eu tenho uma palestra que eu mostro vários açudes no Nordeste, todos eles secos, aí chega no açude, tem bastante água. Por quê? Todos aqueles que eu mostro na minha palestra só tinha menos do que 3 metros de profundidade. O único que tem água é o que tinha 6 metros de profundidade. Então, o que é que significa isso? É muito importante que a gente faça o açude no local ideal, obedecendo os fatores geológicos, mas também procure fazer o açude de uma forma mais profunda, embora aquela área pudesse ser grande, a gente pode reduzir aquela área e aprofundar a água, porque vai evaporar os mesmos 3 metros, mas vai ficar, por exemplo, se ele tiver 3 e tiver o dobro do tamanho, vai evaporar tudo, mas se ele tiver a metade daquela área e 6 metros de profundidade, vai evaporar os mesmos 3 metros e vai ficar 3 metros ali. Então, isso é um fator importante que a gente precisa divulgar, como também a captação de água, né? É inconcebível você chegar no semiárido nordestino e ainda ver pessoas, principalmente mulheres, com pote ou lata d'água na cabeça, indo buscar água a 3, 4 quilômetros de distância. Quando na sua casa, se tiver, por exemplo, aqui em Petrolina, em Juazeiro, uma casa com 50 metros quadrados de área, que é uma casa pequena, dá para coletar ao longo do ano, vai ter ano que é mais, vai ter ano que é menos, 22.500 litros de água, em média, por ano. Quer dizer, vamos botar e reduzir para 20 mil. Se você dividir que uma lata d'água tem 20 litros, se você dividir 20 mil, né, ou 20
biolitros, vai evitar que essa pessoa desse 1000 viagens. Será que uma pessoa dá? Porque no ano só tem 365 dias, né? Muito se fala, professor, um dos temas, a gente até já comentou, mas só para a gente, uma forma mais didática para quem está nos acompanhando, muito se fala em aquecimento global e assusta todo mundo. Qual é essa relação do aquecimento global com a chuva que deixa de vir ou vem muita chuva? Explica como é essa relação para quem está em casa entender. Veja, a questão do aquecimento global, a gente escuta muito, né, o aquecimento global. Eu converso com o Mário, em relação a essa palavra, aquecimento global, porque se a gente for ver a questão do aquecimento global, o planeta como um todo estaria aquecendo, né? E a previsão do IPCC é que esse aquecimento venha acontecer, né, não é o agora, né? Daqui 2050, né, a temperatura aumentaria aí 2 graus, e aí a gente vê que se acontecesse realmente o aquecimento global, né, se estivesse aquecendo, considerando que 2/3 da superfície da Terra é coberto por água, teríamos mais evaporação e teríamos, consequentemente, mais chuva, né? E aí a gente vê essa questão do que está acontecendo, do que está a gente experimentando no momento, temperaturas mais elevadas, a gente chegar e associar isso com o aquecimento global. Vocês sempre pensam, né? A gente tem que pensar um pouquinho em relação a isso, né? Realmente, será que o aquecimento global podemos associar? Porque quando a gente fala do aquecimento global, a gente fala de larga escala, ou seja, eu tenho que ter um tempo maior para poder ver realmente se associar isso ao aquecimento global. Ou seja, não existe hoje esse aquecimento global. Para a gente afirmar, talvez a gente poderíamos dizer que está acontecendo o quê? Uma variabilidade climática, né? Considerando que o nosso planeta não é estático, é dinâmico, né? Então, é cíclico, muitas coisas são cíclicas, né? A gente falou mesmo do ciclo da chuva, né? Então, a gente tem atividades solares, o ciclo do Sol, a cada 11 anos o Sol está emitindo mais radiação. Também isso aí contribui para temperaturas mais elevadas, então é necessário se fazer uma análise mais criteriosa até a gente afirmar, né, estamos experimentando temperaturas mais elevadas, e estamos, com certeza, né, a gente falou anteriormente, mas aí associar esse aquecimento, essas temperaturas mais elevadas a esse fenômeno global, né, tanto que a gente observa regiões da superfície da Terra, agora no hemisfério norte, né, a gente vai iniciar o verão para a gente, o inverno para o hemisfério norte, então regiões que teria que ter realmente uma temperatura bem mais elevada também na época do inverno. Mas veja, olha que coisa interessante, em 2014 choveu tanto na Amazônia, enquanto a seca aconteceu em São Paulo, essa água foi despejada na Amazônia. Na Amazônia já chove muito. Eu trabalhei numa área da Amazônia, eu fiz minha tese de doutorado de pesquisa dentro da Amazônia. Chove lá 4.000 milímetros, em média. Tem ano que chove 6, tem ano que chove menos. Mas veja, em 2014 choveu tanto na Amazônia que o rio Amazonas colocou a maior cheia da história. Enquanto São Paulo e o sudeste do Brasil, e a gente aqui também não teve muita chuva, teve pouca chuva e seca principalmente, lá o rio teve a maior cheia. Só que não foi a maior cheia só. Veja que coisa. Além de ter sido a maior cheia em 124 anos que se faz a medida, ela foi maior do que a maior que já tinha existido, 2,20 metros. Veja, o rio Amazonas, que é um monstro, colocou uma cheia muito grande que não tinha igual, 2,20 metros acima da maior que já tinha existido. Então veja que não é uma questão, o aquecimento global não atuou de forma significativa num canto e outro não. Porque quem controla é a atmosfera. E dentro da atmosfera existe um campo chamado campo de pressão, onde a pressão é alta, empurra a massa de ar, as nuvens, né, para o lugar onde a pressão é baixa. Por isso, quando aparece um mapa dizendo vai chover aqui, é porque os meteorologistas medem e avaliam onde a pressão é mais baixa. Onde a pressão é mais baixa, quando se descobre isso com as medidas, se sabe que a probabilidade de chover ali é muito maior do que num canto que essa pressão é intermediária. E dificilmente vai chover num local onde a pressão é alta. Então, veja, o aquecimento global, a gente tem que ter cuidado com isso, porque, de certo modo, há um entendimento equivocado de que o mundo já está com aquecimento global. Eu tive acesso agora a informações que mostram que o IPCC, que é
o grupo da ONU que estuda o aquecimento global, ele tinha previsto que aumentaria as chuvas, mas quando fez uma avaliação aqui, foi comparar recentemente as chuvas que caíram com as chuvas que eles tinham previsto, a chuva que aconteceu foi maior do que a previsão, nessa condição natural. Agora, tem outra coisa, no Brasil principalmente, quando a gente pega, é muito importante esse dado, atento para o que eu estou dizendo, no Brasil foi dito que a região mais castigada seria a região Nordeste. Por quê? Esse estudo se baseou nas medidas feitas nas estações meteorológicas que já existem há muito tempo. O que é que acontece? A Estação Meteorológica de Petrolina tem 73 anos de fundação. Quando ela foi fundada, em 1941, no dia 1º de janeiro de 1941, a cidade de Petrolina ficava aqui perto da Matriz, só tinha essa região aqui, eram uns 3 quilômetros ou mais para chegar lá, tudo mato. Então, se você comparar Petrolina hoje, que a cidade circulou, né? Fica ali no Gercino Coelho, do lado tem uma pista, do lado tem o DENIT, tem a garagem da Itapemirim, então, cheio de asfalto, o bloqueio do vento. Hoje, a estação é muito mais quente e 60% de todas as estações meteorológicas do Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, foram engolidas pela cidade, elas não medem. Então, quando a gente faz a comparação da temperatura, eu tenho um estudo que eu mostrei no 4º Simpósio Internacional de Climatologia, a gente fez medições dentro da Univasf, lá no Campus de Ciência Agrária, na UNEB, em Juazeiro, quando comparou com a estação oficial de Petrolina, tem instante que a temperatura dentro da cidade é 3 ou 4 graus mais quente do que no campo. E, em média, na madrugada hoje, dentro da cidade de Petrolina, a temperatura é 1,8 graus mais quente do que na área rural. E o estudo que foi feito para o Nordeste dizia que o Nordeste tinha aquecido 0,7% em média. Ou seja, quando a gente faz a média do que acontece na UNEB e lá fora na nossa estação, nós comprovamos que na estação meteorológica de Petrolina, a estação oficial que foi usada no IPCC, é mais quente 0,9 graus, não 0,7, 0,9. Então, veja, essas estações hoje não medem o clima da região, medem o clima das cidades. Então, a gente chama isso de clima urbano e não clima regional. Então, houve um aquecimento urbano e não um aquecimento global. Aí, muitas vezes, é confundido, né? A gente vai ouvir agora algumas pessoas que fizeram algumas perguntas para a gente responder aqui no estúdio. Vamos acompanhar. Com o passar do tempo, é verdade que as chuvas tendem a diminuir ou é um mito? Qual a solução para a crise de água no Brasil? Qual a média de chuva aqui na região para que o rio volte à sua capacidade normal? Professor, está aí a dúvida aí do pessoal. Deixa o senhor com a palavra agora. Veja, não, a chuva não está diminuindo. A chuva se mantém. No caso de Petrolina, a gente tem até um gráfico que mostra que nos últimos 50 anos choveu um pouco mais do que nos 50 anos anteriores a isso. Agora, depende muito do parâmetro que a gente usa para avaliar isso. Por exemplo, você olha para um rio e diz, o rio não enche como antigamente. Por que o rio não enche como antigamente? Porque antes da água chegar no rio, ela está enchendo vários açudes, vários barreiros, ou seja, hoje, mais do que 10 anos atrás, muito mais do que 20 anos atrás, tem muita água represada. Por isso que o rio, alguns rios, né, e de um modo geral, todos os rios, tendem a ter um comportamento diferente do que tinha anos atrás, exatamente por isso. Então, a chuva não está diminuindo, o próprio IPCC comprovou isso, que nas análises recentes houve um aumento da precipitação no nosso planeta. Sim, bem, em relação a qual a solução para a crise hídrica, né? Então, uma ação que poderia ser tomada em relação para preservar, para como é que poderíamos captar a água da chuva, né? Em média chove na região aqui 500 milímetros, então se constrói-se cisternas, então uma solução é o quê? Captar essa água da chuva, o aproveitamento da água da chuva, né? Que termina sendo essa água toda indo embora. Então, uma das soluções que poderíamos colocar seria aí essa captação, né, da água da chuva através da construção de cisternas, barragens subterrâneas, né, aí nesse sentido. Garantir que essa água não
não seja desperdiçada, né? Então, o professor colocou um exemplo, né, de uma casa, né, se você tiver uma casa de 10 por 10, né, de 100 metros quadrados diário. A questão dos açudes, né? Os açudes também, construir os açudes com uma profundidade maior, né? Se você construir um açude com uma profundidade menor, quando essa água é perdida rapidamente por evaporação, considerando a alta incidência de radiação que nós temos aqui na região. Aquecimento global, vocês comentaram, mas faz um resumo ali para o nosso entrevistado. Ele disse que se corre risco de ficar sem água por causa dessa quintura toda. Está tão quente que ele está com medo de perder, não ter mais chuva. Pode fazer. O nosso entrevistado comenta sobre aquecimento global. A gente comentou um pouquinho antes, mas fala um pouquinho. Com relação ao aquecimento global, é muito importante a gente analisar o que é a física do aquecimento global. Existe um grande cientista brasileiro chamado Luiz Carlos Baldiceiro Molion, que ele diz o seguinte, que seria bom para o Nordeste do Brasil se a Terra aquecesse. Por quê? Como o nosso planeta tem 71% de superfície líquida, são os oceanos, isso faria com que muita água evaporasse e nós iríamos ter mais chuvas do que o normal. É exatamente nos anos em que o Sol emite muita radiação para a Terra, isso ocorre, evapora muito e produz esse efeito. Então, o aquecimento global poderia trazer mais chuva e não menos chuva. Agora, o efeito do aquecimento global no conforto térmico poderia trazer uma série de consequências. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Univasso Debate, e foi uma conversa muito esclarecedora, um prazer, na verdade. Ok, o prazer é nosso e estamos sempre à disposição para, sempre que houver essa necessidade, a gente dar esses esclarecimentos. No momento oportuno, né, que a gente possa estar aqui novamente para esclarecer algumas dúvidas. Agradecemos, né, por estar aqui nesse momento. Ok, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que vamos ter outras conversas em outros momentos, com certeza, para tirar algumas dúvidas das pessoas. Lembrando que está tudo tranquilo, é normal, né? Foi uma conversa muito boa, professor. Estamos chegando ao final do programa, mas antes quero lembrar aqui que você pode nos enviar sugestão de temas por e-mail, contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e a gente se encontra no próximo Univasf Debate.